Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos aqui de volta com Malaquias, Malaquias no seu capítulo terceiro. O capítulo terceiro de Malaquias ele é muito famoso no, no que diz respeito ao texto que chama o povo a, a contribuir, né, com os dízimos e ofertas. E tem até uma palavra aqui muito forte, né? Poderá o homem roubar a Deus? Né? E o povo responde: em que temos roubado a Deus? Como é possível roubar a Deus? E o profeta fala aqui, ora, nos dízimos e ofertas, nos dízimos e ofertas. Então, devido à linguagem utilizada, há uma série de consequências desprezadas por alguns ou totalmente explorada por outros. Mas a nossa preocupação não é como um ou outro fazem uso desse texto ou dessa palavra, e sim o que esse texto de fato quer dizer para nós. Mas antes de falar de dízimo e oferta, vamos falar do capítulo 3º, versículo 1º, que diz: Eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa, diante de mim. Essa linguagem aqui da King James ela é fascinante, ela é muito interessante. Ela tem o ótimo, o excelente e umas coisas aqui aparentemente desnecessárias. Não é questão de gostar ou concordar, é um ótimo texto, é uma ótima tradução, há um respeito no que diz, há um respeito à, à alusão aos originais, a manter algumas palavras do hebraico, né, nesse texto aqui, ele tem uma beleza, ele tem uma elegância. Por outro lado, a atualização da linguagem tornou-se um tanto quanto estranha para pessoas da minha idade ou mais. Mas diz o texto: Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, ou da minha pessoa. E então, de repente, Adom, o Senhor a quem buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais, virá para o seu reical, para o seu templo, e ele certamente vem, anuncia o Senhor dos exércitos. Graças a Deus. Esse texto é muito bonito. Essa chamada aqui de Malaquias para a verdade de que o Senhor cumprirá totalmente aquilo que prometeu, né? A vinda do mensageiro do Senhor, a vinda do anjo do Senhor, é uma referência dupla aqui, né? É uma referência a João Batista, que viria como aquele que prepara o caminho do Senhor, e uma referência também ao próprio Cristo de Deus, ao próprio Senhor que vindo, sendo ele o desejado, o aguardado, né? Ele também viria. Ele viria no seu templo, no seu templo. Essa referência ao templo aqui leva os religiosos a pensarem na construção feita por Salomão aqui, né, no templo físico, coisa que Deus nunca pediu, mas Davi desejou no seu coração e foi autorizado por Deus, não ele próprio, não ele próprio, porque ele era um homem muito conhecido pelas batalhas, pela guerra, um homem marcado pela violência, pelo derramamento de sangue. Não ele construiria o templo para Deus, mas ficaria reservado para Salomão, o filho de Davi, construir. Salomão, o pacífico, porque desfrutou de toda a paz conquistada por Davi através da sua vida de batalhas, tal qual nós podemos desfrutar a paz com Deus através do sangue de Cristo derramado em nosso favor. Davi lutou as batalhas de Deus, por assim dizer, lutou pelo povo de Israel, pelo estabelecimento de uma monarquia estável e segura, deu segurança ao povo, deu segurança à nação, trouxe uma paz conquistada pela força, pelas armas, e Salomão, aproveitando esse ambiente de tranquilidade, pôde dedicar-se à construção do templo. A partir de então, quase tudo na mentalidade dos judeus diz respeito ao templo, ao templo, ao templo. O templo toma uma dimensão na mente, na consciência religiosa. Eles estão pensando aqui, quando o Senhor promete que o anjo da aliança viria para o templo, para o seu templo, eles estão pensando na vinda para
apresentar-se para todos naquele tempo. Quando você lê a palavra de Deus, quando você pega o Novo Testamento, há um texto que diz que Jesus ele habitou, né? A palavra é tabernaculou. Ele fez da constituição física humana um templo para a habitação do eterno Filho de Deus. O contexto da profecia de Malaquias vai além do que estão imaginando os religiosos, do que estão imaginando os políticos, do que estão imaginando o povo judeu naquele ambiente, naquela época, naquele período. Cria-se assim uma expectativa em relação à vinda do Messias. Já havia uma expectativa, mas a partir de então, de textos como esse, na mente do povo começa a se estabelecer uma cultura messiânica. O Messias virá. E começa a se estabelecer na mentalidade do povo toda uma expectativa em relação ao que seria essa vinda do Messias, essa vinda. Entendendo que o povo imaginava, pensava, desejava, aguardava, e o que Cristo de fato realizou, nós passamos a entender do porquê esse distanciamento e essa dificuldade de submissão a Jesus como o Cristo, como o Messias, como o ungido de Deus. E o profeta diz: contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como um fogo de ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim, passarão a apresentar perante o Senhor ofertas de justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis a Deus, serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Por isso, grande parte das profecias são chamadas a restauração, a uma volta à comunhão, a um voltar a viver diante de Deus, de acordo com o plano de Deus, como nos primeiros dias. Como nos primeiros dias, uma referência aqui ao estabelecimento do povo, ou como nos primeiros dias de Deus atuando através do seu servo Moisés, por assim dizer, vamos pegar a partir de Moisés, no estabelecimento de um povo disposto a viver em comunhão e em obediência a Deus. Momentos houveram, foram muitos momentos em que o povo viveu em submissão a Deus. Nós pegamos alguns textos em que Deus chama o povo de volta, não permite que o povo fuja, se afaste, o abandone, saia da sua proteção. A ideia do pastor, né, do pastor de ovelhas, do pastor de gado, do pastor de Israel, então os profetas, os sacerdotes, os reis como pastores, como cuidadores, como aqueles que protegem o povo, como o pastor protege o rebanho. Tá? Então as ofertas serão agradáveis. Eis que virei a vós outros trazendo juízo. Muito em breve haverei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos quantos exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, demonstrando total falta de temor a Deus. Assim proclama o Senhor dos Exércitos. A questão da profecia, a questão da promessa de Deus, a questão do chamado ao arrependimento, diz respeito à restauração não só de um vínculo emocional, ou de um vínculo social, ou de um vínculo afetivo religioso. Diz respeito a um compromisso com Deus e com o próximo. Daqui se tira as palavras do Senhor Jesus. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Porque o amar a Deus era demonstrado através da religião oficial. Mas a religião oficial de Israel, ela tinha muito mais do que a conotação de manter uma condição de povo santo, de povo eleito.
o homem e Deus, Deus e o homem. Havia uma preocupação muito grande com as questões sociais. Por exemplo, aqui, o estrangeiro. O estrangeiro é aquele que lá estava porque na sua terra, no seu região, havia fome na época, houve guerras ou problemas, as pessoas fugiam. As pessoas fugiam, cara. Como aqui no Brasil, de repente tem uma seca muito intensa, o pessoal abandona tudo e vem para outro lugar. Tem uma cheia que destrói tudo, o pessoal deixa e vem para outro lugar. Muitos ficam para recuperar a terra, as propriedades, mas outros vão à procura de melhores condições de vida. Naqueles dias era a mesma coisa. Então tem o estrangeiro, tem o órfão, tem a viúva e também tem o levita, porque os levitas não tinham herança, não tinham território para eles, não tinham um estado, por assim dizer, deles. A herança deles era o serviço a Deus, era a ministração e o auxílio que eles prestavam nos serviços do templo e também no que diz respeito ao ensino do povo, né? Serviam como orientadores, como juízes, por assim dizer. Eles orientavam ou deveriam orientar o povo nas diversas cidades nas quais eles estavam distribuídos e também cuidar desse atendimento ao órfão, à viúva e ao estrangeiro, os órfãos, viúvas e estrangeiros, pessoas que não podiam ser abandonadas em Israel, pelo menos segundo, de acordo com a vontade de Deus, do compromisso estabelecido com Deus e o povo. Na prática, quando retornaram aqui do cativeiro babilônico, né, confrontaram violentamente os que haviam permanecido na terra, os remanescentes que haviam ficado ali, né, o povo misturado ali, né, chamados samaritanos depois, confrontaram praticamente, que expulsaram da comunhão com, com o povo de Israel, somente no que diz respeito ao sacerdócio. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, os sacerdotes parece que voltam com uma disposição em assumir uma postura de liderança muito efetiva. Havia profecia nesse sentido, de que o sacerdócio seria restaurado. Então os sacerdotes voltaram com algumas ambições, Vemos em Malaquias que o sacerdócio é atacado por Deus. O sacerdócio é desmascarado. Havia aceitação de ofertas impróprias, né? de sacrifícios apresentados diante de Deus que não correspondiam ao padrão estabelecido pela legislação. Ele apresentava animais doentes, animais fora do padrão. Fora do padrão. Deus tem um padrão incrivelmente elevado para absolutamente tudo que se faz para ele, de maneira que torna praticamente impossível ao homem agradar a Deus, a menos que ele seja revestido graciosamente pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Você pode usar a expressão que você quiser, né? A menos que o homem seja revestido exteriormente e interiormente, de maneira que ele seja conduzido de maneira eficiente a prestar o serviço, o culto, a adoração a Deus. Tá? Mas, de um modo geral, o padrão de Deus ele é incrivelmente elevado, não com o objetivo de afastar o ser humano, mas com o objetivo de criar na consciência a necessidade de uma postura diferenciada em relação às coisas santas, tá? De criar uma consciência da santidade de Deus, da perfeição de Deus e da indignidade natural do homem. Então não tem como servir a Deus. Não, não é isso. Tem sim como servir. E deve-se servir a Deus, principalmente através da vida, mas com a consciência de que nós precisamos do revestimento ou da capacitação dada pelo próprio Deus para que possamos servi-lo de maneira adequada, de maneira apropriada, para que as nossas vidas não se tornem uma caricatura de religiosidade, não uma caricatura religiosa. Caricatura é uma coisa da qual a gente sempre tenta fugir. É quase que impossível, porque todo mundo, de alguma forma, é caricato. Toda atividade repetitiva, ela permite que o artista use do expediente da caricatura para expressar aquilo ali. Então, ter o médico no seu atendimento no consultório, o músico, o pregador, o padre, o pastor,
né, o professor. Toda atividade, de um modo geral, por ser repetitiva, ela permite que o bom observador observe, veja de tempos em tempos determinadas características que podem ser realçadas e criar uma caricatura. Mas a caricatura, por si só, ela é desagradável a Deus, porque ela é uma maneira de simular uma verdade que não está presente naquele indivíduo, né? Toda simulação é desagradável a Deus. Deus chama o povo para um relacionamento apropriado, um relacionamento verdadeiro, verdadeiro. Então, a formalidade, né, a mera formalidade, às vezes, não passa de uma caricatura, de uma simulação, de uma encenação, né? E isso desagrada a Deus, como sempre desagradou. Mas nós entramos aqui no texto que fala da vinda do Senhor para fazer justiça. É um texto muito focado aqui a, ao Israel daqueles dias. Esse, esse chamado, essa invocação da justiça que Deus realizará da sua vinda, porque as pessoas estão falando assim, não, o Senhor virá, o Messias virá, e a partir de então nós seremos poderosos. Um pensamento que poderia habitar. Nós teremos o anjo de Deus do nosso lado. Seremos invencíveis. Esse pensamento também habita no cristão, né? O cristão ele é muito influenciado, ele é muito induzido a uma série de pensamentos que não batem com a realidade. Aí vem as dificuldades, aí vem os problemas. E na mente de alguns cristãos, os problemas são algo que fogem ao pacto estabelecido através de Cristo Jesus com o homem. Quando, na verdade, ter problema é perfeitamente normal. Ter problemas na vida é perfeitamente previsível. Como enfrentamos os nossos problemas é uma das coisas que nos permite identificarmos ou não a pessoa como de fato cristã, ou em que estágio de fé está aquele indivíduo, se ainda é imaturo, amadurecendo ou perfeitamente maduro. Normalmente, o perfeitamente é algo que se deixa muito para o futuro, pela experiência da vida. Mas falamos de dízimo, e o Senhor Deus invoca, dízimo não foi uma inovação de Moisés. Deus não inovou o dízimo no que diz respeito ao estabelecimento de um pacto ou de uma aliança. O dízimo não era propriamente uma novidade na cultura dos povos daquela época da religião. Ele tornou-se um diferencial no que diz respeito a um vínculo social e religioso permanente. Mas o dízimo era bastante comum. Nós vemos Abraão, quando ele resgata o sobrinho Ló, que estava vivendo ali nas cidades, próxima à cidade de. As cidades eram, acho que cidades gêmeas, Sodoma e Gomorra, eram próximas. Ló estava vivendo na cidade, porque ele precisou se separar de Abraão, porque eles tinham muitos animais, muitos rebanhos, e a terra em que eles estavam peregrinando não era suficiente. Então Ló foi para a região próxima às cidades de Sodoma e Gomorra, para uma região mais baixa, né? Uma região de planície, por assim dizer. E Abraão permaneceu nas áreas mais altas, né? Era muito fértil a região em que Ló foi habitar. E quando houve uma guerra envolvendo alguns reis e envolvendo as cidades, o sujeito era rei de uma cidade, ele já era rei, tá? Ele reinava sobre aquela cidade, governava a cidade, algumas aldeias em volta, ele já era rei. É diferente de hoje, em que o monarca reina sobre toda uma nação. Mas nós temos na história cidades que governaram dezenas, centenas de povos e nações, né? Temos a Babilônia, o Egito, Roma é a cidade. Nunca existiu um país chamado Roma. Roma é a cidade-estado, que governou boa parte do mundo. Governou boa parte do mundo. Roma
é muito anterior ao país em que ainda hoje Roma está lá, a cidade está lá. O império ruiu há muito tempo, mas a cidade está lá. Constituiu-se uma nação, todo um povo, né, em torno daquelas regiões, guerras e mais guerras, acabaram formando um povo lá, mas uma cidade governou grande parte do mundo. Isso foi comum em toda a Europa, isso era comum também nas Américas, aqui os nativos americanos, algumas cidades e estados governavam por grandes, por grandes regiões. Mas quando Abraão perseguiu os invasores, os reis que haviam atacado aquela cidade, e resgatou seu sobrinho, resgatou a população da cidade, resgatou os animais, né, resgatou os bens que haviam sido roubados, Abraão, quando retornava, ele foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém. Salém é, é o lugar, é a cidade que se tornou Jerusalém, Jerusalém, né? A cidade de Salém, Jerusalém. Já existia desde Abraão a cidade. Foi uma das últimas cidades a serem conquistadas pelo povo de Israel. Davi, relata a Bíblia, que foi quem tomou posse da cidade. Não era uma cidade como nós a temos hoje, né? Era uma pequena cidade, murada, muito bem protegida naquela região. Mas quando Abraão resgatou seu sobrinho, resgatou as populações ali, os habitantes das cidades, Melquisedeque, rei de Salém, foi com pão e vinho para Abraão, e foi com pão e vinho para Abraão e todos os que estavam com Abraão e todo mundo. Você vê que, né, nós temos os elementos aí de uma ceia comum dos povos antigos, de um aliviar a fome dos povos antigos, né, o pão o pão e o vinho. Abraão, de tudo que ele resgatou, ele não tomou nada para si, mas ele deu o dízimo a Melquisedeque. E Melquisedeque abençoou a Abraão. Para nós é estranho, né? Abençoou o Deus, bendito seja o Deus de Abraão, né? Abençoando a Deus, mas é da cultura deles, né? Nós temos expressões aqui, né? Bendito seja Deus, né? Bendizemos ao Senhor, né? Melquisedeque abençoa Abraão, reconhecendo que o Deus de Abraão é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Deus. E Abraão dá o dízimo. Nós temos aí um relato muito bonito do dízimo, sem nenhum interesse, no ato de reconhecimento, no ato de gratidão a Deus. Abraão envolveu-se numa batalha contra quatro reis que haviam obtido uma vitória impressionante ali. Quatro ou cinco reis, que foram quatro que lutaram contra cinco, ou cinco que lutaram contra quatro. Para falar a verdade, eu já li dezenas, centenas de vezes, mas eu nunca lembro de que lado estão os quatro ou os cinco, porque para mim não é importante esse fato. O importante é que Abraão, com a ajuda de alguns amigos, um deles é Escol, eu esqueço o nome do outro, com um grupo que ele tinha de servos aptos ao combate, nascidos na casa dele, ele conseguiu vencer os vencedores. Ele conseguiu vencer uma tropa ali, um exército ali, que havia obtido uma grande vitória. E Abraão reconhece que a vitória dele não é dele, é de Deus. E o relacionamento de Abraão com esse rei, com esse sacerdote Melquisedeque, a Bíblia não diz absolutamente nada. Diz simplesmente que surgiu Melquisedeque, Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, e Abraão deu o dízimo para ele e ele abençoou a Abraão. E ficou com as bênçãos de Deus em sua vida. Então o dízimo é algo bastante antigo. O dízimo era algo bastante comum entre os povos daquela região. Certamente não com a regularidade com que se estabeleceu através da legislação mosaica, mas o dízimo era algo bastante comum. O dízimo está mais relacionado a um ato de gratidão ou de reconhecimento da
provisão, da proteção, das bênçãos de Deus, do que com um meio de se obter vantagens em relação a questões materiais. Tá? A postura do dízimo é exatamente essa. É uma postura de gratidão a Deus. É uma postura de reconhecimento. Deus é fiel. Deus me abençoou. Deus me deu a vitória. Eu estou grato a Deus. Eu reconheço o agir de Deus na minha vida e através da minha vida. E ele deu o dízimo ao sacerdote, sendo Abraão profeta. Ele reconheceu em Melquisedeque um sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque reconheceu em Abraão um homem de Deus e o propósito de Deus no que diz respeito à atuação de Abraão naquela terra, naquela região. Ou seja, um foi capaz de enxergar o agir de Deus na vida do outro. E Melquisedeque desaparece. E a história de Abraão continua, porque a narrativa bíblica aqui diz respeito à constituição do Estado, do povo, do reino de Israel. Não é a única história, mas é a história que está sendo contada, é a história que está sendo narrada, a preparação para a vinda do anjo da aliança, do Messias, do ungido, do Cristo, do Senhor. Então, conhecimento de Deus, fidelidade a Deus, culto a Deus, sempre houve. Tá? Mas tem um texto aqui que eu acho bastante interessante, que lança luz sobre o que era esperado do povo nos dias de Malaquias, e não havia. Deuteronômio, capítulo 26, Abraão passa aqui, repassa as leis, faz uma adaptação da legislação que atuou sobre o povo durante o período da peregrinação, e agora que eles estavam prestes a ingressar na terra, a construir, edificar cidades, a ter uma vida, uma vida regular, por assim dizer, né? A vida de nômade, de 40 anos peregrinando pelo deserto, estava prestes a acabar. Então havia instruções específicas. Diz aqui: quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te prometeu dar como herança, e dela tiveres tomado posse, e lá estiveres habitando, tomarás alguns dos primeiros frutos de tudo o que recolheres do solo que o Senhor, o teu Deus, te dará, e depositando-os num cesto, irás ao lugar que o Senhor teu Deus houver escolhido, para aí fazer habitar o seu santo nome. Virás ao sacerdote em função daqueles dias, e lhes dirás em voz alta: declaro hoje que o Senhor, o meu Deus, que entrei na terra que o Eterno, sob juramento, prometera conceder aos nossos antepassados. O sacerdote receberá o cesto da mão do ofertante, colocará perante o altar de Deus. Então a pessoa vai pedir a palavra e vai dizer, vai declarar em voz alta: o Senhor teu Deus. Meu pai era um arameu errante, ele desceu ao Egito como um pequeno grupo. Há todo um ritual aqui, há toda uma cerimônia no que diz respeito. Isso daqui é a oferta de primícias, os primeiros frutos da terra. Tá, não são os primeiros frutos da terra, que a terra já estava lá, né? O território já existia, pessoas habitavam a terra, outros povos, nações. Houve uma guerra intensa, um conflito. Israel prevaleceu e tomou posse da terra. Então aqui a oferta de primícias não são os primeiros frutos da terra, são os primeiros frutos da terra após o povo de Deus tomar posse daquela terra. Então essa oferta, essas primícias, é como que uma oferta de gratidão, uma oferta de louvor, um reconhecimento de que Deus foi fiel, de que Deus estava cumprindo o que havia prometido aos antepassados, a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos patriarcas, ao povo resgatado do Egito através de Moisés. Quando consumada a posse da terra, os primeiros frutos, após a posse da terra, deviam ser apresentados ali primícias ao Senhor, com um ritual, com uma cerimônia de gratidão e de reconhecimento de Deus.
tá? E a pessoa terminaria dizendo aqui: agora, portanto, eis que trago a primeira parte das colheitas da terra que tu, ó Senhor, me deste. Em seguida, depositarás o cesto perante o Senhor, perante o altar, na verdade, perante o Senhor, o teu Deus, e te curvarás em sinal de louvor ao Senhor teu Deus. Te alegrarás, então, por todas as bênçãos e produtos que o Senhor teu Deus concedeu a ti e à tua casa, juntamente contigo, o levita, o estrangeiro, que reside em teu meio. Aqui não falou do órfão e da viúva, mas já estavam incluídos aqui. Te alegrarás. Por que te alegrarás? Comemorarás, celebrarás. Eu acho que o povo de Israel deve ser a nação que mais tem festas. É um povo de festa. Tá? Até os religiosos são de celebração. Eles sempre têm o que celebrar. As nossas celebrações são bastante enfadonhas, são bastante assim chatonas mesmo, né? Mas nós estamos falando aqui de uma época em que a principal atividade era a agricultura, era a pecuária de rebanhos de pequeno porte, de ovelhas, de cabritos, de bodes, né? É, nós falamos do território de Israel, né? Mas é um território que nunca foi, é pequeno em relação ao Brasil, é como se fosse o estado de Sergipe, nada contra o estado de Sergipe. Eu não sei quem foi que comparou, mas comparou por uma questão de área, né? Quilômetros quadrados. Então, é como se fosse no tamanho, né? A dimensão do estado de Sergipe. Naquela região, naqueles dias, para eles era muito. E até hoje é muito. É deles, eles amam aquela terra, eles amam aquilo ali, eles têm um vínculo com a terra. Né? Eles têm toda uma história, toda uma herança, todo um DNA relacionado àquela terra. Né? Expulsos foram por um período, mas nunca saíram totalmente, sempre teve alguém por ali. Tá? E isso também é o que se esperava dos judeus quando eles voltaram do cativeiro babilônico. 70 anos no cativeiro, retornasse à terra, deveria haver. A questão fundamental aqui não é o que se apresenta, não é o valor, não é o tamanho do cesto, né? A tonelagem de cereais, de grãos, de gados, de animais. É a capacidade de reconhecer a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Nós recuperamos o que havíamos perdido. Fomos devolvidos à nossa terra. Mais uma vez temos a oportunidade de celebrarmos a fidelidade de Deus. Essa celebração, tal qual muitos povos celebram nas épocas de colheita. Aqui no Brasil, aqui já não quase existe mais, né? Eu tenho 52 anos, eu pouco me lembro. Da vida de roça, de fazenda, porque saí de lá muito criança, muito pequeno. Os jovens não têm nem ideia, mas quando terminava a colheita, sempre havia uma festa. Por quê? Porque também havia um período de descanso, dava para comemorar porque você podia descansar. Qual que era o problema de Israel em relação a isso? É que os povos em volta também celebravam. E a maneira como eles celebravam era uma maneira muito estúpida, muito ignorante no que diz respeito à gratidão a Deus. Toda sorte de exageros, de abominações, havia ao redor. Então Moisés foi instruído por Deus a garantir que a mente do povo estaria sempre voltada para Deus. Todas as festividades, as comemorações, as celebrações eram oportunidade para reconhecer Deus na vida do povo. Vislumbrar a fidelidade de Deus e o amor de Deus através de tudo que acontecia com o povo. As colheitas, né, a prosperidade e por aí afora. Todo o viver deveria expressar essa gratidão a Deus e deveria ser, todo evento era uma oportunidade para reconhecer Deus agindo através das suas vidas. A questão social era muito forte, pelo menos no que diz respeito ao que foi estabelecido por Deus, ao que foi ensinado por Moisés, tá?
Se na prática as pessoas obedeciam, nós vemos através dos profetas que de tempos em tempos as pessoas não obedeciam, não. Faziam parcialmente, mas como, como eram instruídos, não. O medo, a dúvida, a incerteza, né? O querer garantir o seu futuro, independente do que foi compromissado com Deus. Vamos ver aqui, no terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comem e fiquem saciados em tuas cidades, tu declararás diante do Senhor o teu Deus: tirei de minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi nem me esqueci dos teus decretos. Por que nós estamos puxando esse texto? Porque em Malaquias você vê um chamado ali específico: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, então abrirei as comportas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. Né? Pera lá, pera lá. Malaquias não pode estar se esquecendo da palavra de Deus. Malaquias não está criando uma oferta ou restaurando uma oferta específica. Malaquias está se referindo a isso. Se referindo a isso. Se não podia faltar mantimento no templo, também o órfão, a viúva e o levita não podiam estar passando fome. Ah, eu fiz a minha parte com Deus, fora isso não me interessa. Tudo bem, nós vivemos uma outra realidade. Nós não somos o Estado de Israel. Nós não somos o Estado de Israel. A função social da religião não é tão forte no que diz respeito aos cristãos hoje, como dizia respeito aos judeus naqueles dias. Não tinha seguro social, não tinha aposentadoria. A aposentadoria dos pais eram os filhos. Quando os pais estavam muito velhos, não podiam mais cuidar de si mesmos, eles eram cuidados pelos filhos. Especialmente era a responsabilidade do filho mais velho receber os pais em sua casa para cuidar deles, tá? Por isso ele tinha uma herança maior, porque ele tinha essa herança maior traz consigo responsabilidades maiores. Ah, era interessante ser o mais velho porque recebia mais. Ele recebia mais porque era responsabilidade dele substituir os pais, ou seja, cuidar dos demais. Não era que o irmão mais velho tinha direito a ficar rico e os outros que a metade é só para o primeiro. E os outros 10 divide aquela metade. Não, havia uma série de responsabilidades que eram transferidas para esse irmão mais velho, para esse primogênito. Ele tinha uma responsabilidade social. Uma delas era cuidar dos pais idosos, né? Tanto que quando você vê Tiago no Novo Testamento, ele fala que a verdadeira religião, porque tem esses debates inúteis, né? Sempre tem gente discutindo, né, espiritualidade, religiosidade, qual é a verdadeira religião? Tiago fala, visitar os órfãos e as viúvas. Mas não é visitar, oi, tudo bem, boa tarde, eu vim aqui fazer oração. Não. É socorrer. É socorrer o órfão e a viúva nas suas necessidades. Há uma questão social vinculada a dízimos e ofertas. Mas hoje nós temos aí, tem seguro-desemprego. Ah, o irmãozinho está desempregado, tem seguro-desemprego, tem uma série de outras coisas, que são sempre usadas para isentar a igreja da responsabilidade que recai sobre ela. Porque depois que você termina as construções, as reformas, né, estabelece os salários, quem pode receber, quem não pode, você tem 1.000 colaborando e 5 recebendo. Não tem como não prosperar um negócio desse, né? Não tem como não prosperar.
Em algum momento, o dinheiro começa a se avolumar. E isso não é ruim. Isso não é pecado. Isso também não é nem crime. A questão é como como a instituição igreja se dispõe a fazer uso das contribuições voluntariamente dadas e por ela recebidas. Aqui no texto sagrado, aqui no texto da palavra de Deus, vez por outra, sacerdotes eram tomados por ganância, né? Alguns chamam de segundo dízimo, alguns falam que é um terceiro dízimo. Mas essa contribuição aqui, que fala no terceiro ano, o ano dos dízimos, depois se estabeleceu um segundo dízimo e um terceiro dízimo, ao que parece. Um segundo dízimo seria para criar recursos para as grandes festas religiosas. E esse terceiro dízimo seria para cuidado específico dos sacerdotes, dos levitas, dos órfãos e das viúvas e dos estrangeiros. Então, três dízimos, por assim dizer. Havia uma série de contribuições, nem tudo estava condicionado a sacrifícios, animais para sacrifícios. Havia essa questão aqui do dízimo, que ela era muito importante no que diz respeito ao reconhecimento e no que diz respeito ao cuidado na assistência social daqueles que necessitavam. O estabelecimento do dízimo é para isso, para manter o povo totalmente voltado para Deus, reconhecendo Deus em suas vidas. Era para sustento dos sacerdotes, era para sustento dos levitas, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. O Estado, naquele tempo, não tinha um sistema de cuidado específico no combate à miséria, à fome ou à pobreza. Muito embora, se você ler atentamente o livro de Levítico, você vê que há regulamentações no que diz respeito a combater a miséria e a pobreza do povo, inclusive regulamentação do trabalho escravo, né? Quando um judeu perdia tudo e se vendia como escravo, ele deveria trabalhar por um período, depois daquele período ele deveria ser libertado, ele deveria receber. Por quê? Porque o cara tinha perdido tudo, não tinha nada, nada é nada. Então havia um cuidado muito grande na legislação de Moisés no que diz respeito à proteção dos desamparados. Nos dias de hoje, como existe Estado, né? Como existe Estado, como existe governo, como existe imposto sempre existiu, como existem impostos, tributos, tem tem tanto ministério, tanta secretaria, tanta gente voltada a cuidar dos necessitados, que é difícil explicar ou justificar como ainda existe tanta gente necessitada, tanta gente na pobreza, tanta gente na miséria, tanta gente passando fome, né? Mas isso é outra questão, é questão para debates aí políticos e econômicos. A, a explicação mais óbvia que nós temos no Brasil é isso, que nós somos o Brasil, né? O Brasil, ele, ele, ele é para isso, né? Aparentemente, na mente e nas ações de alguns, é para não dar certo para todos, é para dar certo somente para alguns, o que acaba permitindo a instituição da exploração, inclusive a exploração por meio dos religiosos. Por isso que quando pegamos Malaquias aqui, a gente fica meio... Mas é óbvio para todo mundo que o nível de charlatanismo, o nível de fraude, o número de enganadores aumentou muito. Sempre se aproveitando do pudor religioso do povo. Que ninguém quer ser chamado de ladrão. E muito menos de ladrão de Deus. Você está roubando a Deus. E há quem pega esse texto aqui, rouba-lhe o contexto e joga, né, na consciência frágil de muitas pessoas com a única intenção de extorquir mesmo, de retirar o máximo, de lucrar o máximo e não tem limite, não tem limite, não tem limite, não tem limite. Não que estejamos falando contra contribuição, contra dízimos, contra oferta, não estamos falando contra absolutamente nada disso. Estamos falando do contexto em que
em que essa regulamentação foi estabelecida para o povo e o que deveria nortear o recebimento e a distribuição. Então não existe esse negócio que dízimo é para o sacerdote. Não, não é não. Há uma responsabilização social. Se a sua igreja prosperou, meu irmão, diante de Deus você não tem como fugir. Se você é daqueles que fala dízimo, eu conheço alguns pastores, alguns estudiosos que têm alguns problemas em relação a dízimo. Por quê? Porque eles falam, Marco, você está tirando muito de quem tem pouco e pouco de quem tem muito. Eles falam, o dízimo não é uma questão, não é absoluto. O dízimo não pode ser absoluto. Porque uma pessoa ricamente abastada, ela não precisa estar limitada a um percentual. Algumas pessoas são incrivelmente ricas e poderiam contribuir muito mais. Por que não o fazem? Por questões diversas. Por questões muitas, por questões óbvias. Principalmente pela falta de confiança na administração dos recursos da igreja. Tá? Esse é o principal motivo. Porque alguns falam, não, não te interessa. Mas como não interessa? Não tem segredo. Segredo é inadmissível na Bíblia, no que diz respeito às coisas espirituais. Tem que haver transparência. Se houver transparência, haverá cada vez mais contribuições, porque as pessoas, o brasileiro, por natureza, ele ajuda. Até quem tem pouco ou quase nada, o brasileiro é aquele do samba lá, que põe água no feijão, hã? Que põe farinha com arroz, o pão e o feijão para dar volume ali. Né? Nós sabemos de outros povos, de outras culturas, em períodos de dificuldade, os pais expulsavam os filhos de casa. Se vira que o que eu tenho é para sua mãe e eu. Você aqui não tem comida. Se vira. Tem gente que nunca voltou para casa. Tem gente que nunca voltou para casa porque foi expulso. Foi expulso. Uma cultura, tô falando da cultura americana, da depressão lá, que eles falam dos anos 30, como se só eles tivessem sofrido. O mundo todo sofreu naquela depressão. Mas quem expulsou os filhos de casa foram eles. Muitas famílias, não todas, mas muitas famílias fizeram isso. Não tem, não dá, não dá, não dá. Ao contrário de nós aqui vai morrendo todo mundo aos pouquinhos, todo mundo vai minguando, mas a pessoa tenta, né, acreditar que dá. Então, a, a publicidade nos atos garante a liberalidade. Qual é o percentual? A questão de percentual foi o que eu falei. Tem pastores aí que falam, mas tem gente que podia. Não falo todo sempre, mas de vez em quando aí podia ser 30%, né? Qual o problema? Tem tanto? O outro ali, 10%, vive no salário mínimo. Vive no salário mínimo, você vai tirar 10% do salário mínimo da pessoa, meu Deus do céu. Vai fazer falta. Vai fazer falta. E muita falta. O outro ganha 100 salários lá, dá um salário mínimo. Podia dar 20, 30, não ia fazer diferença. Mas quando nós permitimos que se crie num ambiente religioso uma cultura de ganância, uma cultura que a pessoa precisa demonstrar ou expor a sua riqueza, a sua prosperidade, né? Uma cultura de ostentação, fica difícil preocupar-se com aquele que pouco tem ou nada tem. Pouco tem ou nada tem. O terceiro ano, o dízimo trienal, o terceiro ano era o ano do dízimo. Por quê? No primeiro ano da posse, não deviam mexer com a terra. Eu não sei como eles resolveram essa questão. No segundo ano, eles podiam plantar. No terceiro ano é quando você colhia. Então, na colheita, a partir do terceiro ano, teria o dízimo. Aí eles criaram o sistema de que a cada 3 anos, uma terceira contribuição. Além de todas as outras contribuições. Né? Não faltava nada em Israel. Pelo menos não deveria faltar pelo que está aqui. Ó.
E a oração aqui a ser feita é uma oração muito bonita, né? A pessoa que apresentou aqui, ó, ele fazia uma declaração de fé, reconhecendo, agradecendo a Deus, e ele termina: da porção sagrada nada comi durante o meu luto, e estando eu cerimonialmente impuro, dele nada tirei e dele nada ofereci aos mortos. Obedeci à voz do meu Deus e agi de acordo com tudo que me ordenaste. Inclina-te, pois, da tua morada santa no céu e abençoa o teu povo Israel, como também o solo que nos deste, conforme juraste aos nossos pais, uma terra que gera leite e mel. A posse da terra, a cultura da terra, as bênçãos da terra, na mentalidade de Israel e do povo, era proveniente do agir de Deus. As bênçãos de Deus, a chuva, nas estações corretas, os frutos da terra eram bênçãos de Deus. Nos povos em volta, nos povos ao redor, havia toda uma cultura religiosa vinculada à agricultura. Tá? A leitura do livro de Levítico dá uma ideia do que eles faziam, e era rigorosamente proibido ao judeu participar daqueles eventos, porque eram eventos profanos, idólatras, imorais. Falar que é imoral hoje em dia pode parecer assim um excesso da minha parte. Não, não é não. Era grotesco mesmo. As práticas dos povos ao redor para, na opinião deles, garantirem a, a posse e a prosperidade da terra eram umas práticas meio assim insanas, doentias, não era normal. Então, é como nós dissemos, o povo estava sendo educado a reconhecer Deus em tudo, a reconhecer Deus em todas as ocasiões, a reconhecer a Deus em todas as bênçãos decorrentes da obediência a Deus. Aí nós temos aqui Malaquias, aí vem Malaquias. Nesse contexto de como deveria ser a vida do povo de Deus, como ele deveria contribuir, como ele deveria ofertar, como ele deveria celebrar, como ele deveria agradecer, como ele deveria reconhecer Deus agindo através da provisão em todas as circunstâncias. Aí Malaquias fala que havia uma reclamação muito grande. E ele começa dizendo assim: em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por que o profeta diz que Deus não muda? Porque o povo estava reclamando. Deus não é mais o mesmo para conosco. Sabe aquela história, Deus virou a face? Sabe essas alegorias, essas ilustrações que levam à ideia de que Deus abandonou a pessoa, que Deus abandonou aquele indivíduo, que Deus abandonou aquele propósito, que Deus abandonou aquele projeto, que as pessoas estão vivendo fora da graça, da vontade, da bondade de Deus. Havia muito de reclamação nesse período. Por isso que Malaquias diz: na verdade, o Senhor Deus não muda. Por isso, somente por isso, é que os filhos de Jacó não foram completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados vos desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Malaquias 3, aqui 6, 7. Agora, pois, voltai para mim e eu me tornarei para vós outros. O que significa isso? É um chamado à recomposição da aliança. É um chamado ao restabelecimento da vida com Deus. A colocar a vida de acordo com a vontade de Deus, para que a vontade de Deus prevalecesse na vida deles, como uma união, como um casamento, um pacto, uma aliança. Agora, pois, voltai para mim e eu tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Por que o Senhor dos Exércitos afirma? Porque o povo dizia: mas de que devemos nos arrepender? O registro histórico da pregação do profeta, ele é bonito, ele é elegante. Mas eu creio que, em parte, muitos registros eles são um resumo, né?
após um período de proclamação daquela mensagem, alguns já registravam de cara, mas após um período, há um compilamento. Mas todo chamado profético, toda ministração profética, ela não deixa de ser um chamado ao arrependimento. Por quê? É um chamado a se recolocar no caminho certo, né? No caminho que agrada a Deus. Arrepender-vos, ou seja, muda de ideia, abandona esse pensamento e volta-se para Deus. Não, não, não. O que você está levando do fruto da terra nessa festa que não segue a orientação de Deus? O que você está indo celebrar do outro lado da fronteira, além dos limites? Arrependa-se e volte-se para Deus. Há um Deus poderoso em Israel. Há um Deus santo, justo e fiel. A fidelidade a Deus resulta no usufruir das bênçãos de Deus. Mas de que devemos nos arrepender? Aí, um povo arrogante, né? Você vê que são palavras soberbas. Mas seja mais específico, Malaquias. Seja mais específico. Arrepender do quê? Não estamos fazendo nada de errado. Não é assim? Não é assim? Pode um ser humano roubar a Deus? Pode roubar a Deus? Não. Toda a terra pertence ao Senhor. Todo o universo pertence a Deus. Toda a criação pertence a Deus. A história da humanidade segue o curso preparado por Deus, tá? Poxa, mas vai mal. Vai mal por nossa irresponsabilidade, mas que o plano de Deus está em ação, em plena execução e vai chegar ao final que ele propôs, isso vai. E sabendo disso, eles diziam assim, mas como é que se pode roubar a Deus? Aí vem Malaquias dizer. Vocês me questionam como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, por quanto me roubais. A nação toda está me roubando. É uma palavra dura. A nação toda está me roubando. Por quê? Porque o órfão não era capaz de agradecer a Deus em sua fidelidade, porque o dízimo que devia ajudar o órfão não chegava nele, estava morrendo de fome. A viúva passava fome, porque o dízimo que devia chegar até a viúva, até o levita, até o estrangeiro, não chegava. Não chegava. Ficava empacado em algum lugar ou era desviado para outro propósito e outra finalidade. Toda uma nação debaixo de maldição, por quê? Essa ideia, eu respondo só por mim. É claro, até a legislação diz isso, a própria Bíblia diz isso. O pai não é responsável, o filho não é responsável, não pode ser responsabilizado pelos pecados do pai, e o pai também não será responsabilizado pelos pecados do filho. Um não paga pelos pecados do outro. Mas isso não significa que nós não sejamos responsáveis uns pelos outros. É diferente. É diferente de não poder ser responsabilizado pelos erros dos outros, de não ser em nenhum momento responsável pela vida de outros. Nós o somos. Aí, porque aí reina a hipocrisia. Quando você vê o sacerdote, 400 anos depois de Malaquias, nas discussões, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, né? Aí a elite religiosa, né? A elite religiosa, essa plebe, esse povo pobre é maldito, eles são ignorantes, eles não sabem de nada. Espera lá. Eles são pobres, ignorantes, por quê? A elite não obedeceu a Deus. Não agradou a Deus. Tomou para si, e até o homem mau
é bom para os seus, tomou para si e para os seus filhos. Agora, o filho do outro, não, que morra, problema do pai. Se é órfão, é maldição de Deus. Se é viúva, é maldição. Essa cultura de julgamento para tentar se isentar da responsabilidade de socorrer aquele que necessita. A oração hipócrita e dissimulada, ah, Senhor, porque, ó Deus, a tua fidelidade não alcança a vida daquele desgraçado, ó Pai. Que mal será que realizou? Né? O cinismo, a hipocrisia. Obrigado, Deus, porque tem sido fiel para comigo. Não sou desamparado. É isso que Jesus sempre combateu: a hipocrisia, o cinismo, o teatro, a ganância. Não há nada de errado em prosperar. Mas há responsabilidades em relação a prosperar. Como? Num país de miseráveis tem alguém que tem 749 bilhões. Que sentido faz isso? Até nos países mais ricos, algumas pessoas questionam: que sentido faz isso? Como é possível? Como construímos uma nação? Como permitimos que uma sociedade se estabelecesse? Apresenta para o mundo uma pessoa que tem 749 bilhões de dólares na conta lá, ninguém sabe em quê, e pessoas passando fome. A maioria desses bilionários são meio loucos, o tempo todo drogado, alcoolizados, desequilibrados na maioria das vezes, né? Não todos, mas pelo menos alguns que você vê aí na televisão, você fala: rapaz, aí deve ter saído da clínica hoje cedo, porque o cara tá. Como é que uma sociedade conseguiu permitir tamanha disparidade, tamanho abismo? Esse abismo, e ao mesmo tempo em que se isenta de qualquer compromisso no que diz respeito a socorrer aqueles que necessitam. Como? Abandonando a Deus, abandonando o caminho de Deus. Mas interessante que não abandona a batina, não abandona o crucifixo de ouro, não abandona o terno, não abandona, não abandona a Bíblia, né? Não abandona a caricatura, não abandona os meios de arrecadação. O sujeito é pego lá, né? Não, mas não, é pastor, é bispo, é sacerdote, né? Infelizmente aí foi bastante democratizado, né? Não há ramo cristão nos dias de hoje que não tenha sido acometido, né, por essa entidade chamada ganância, né? Essa malícia, essa maldade, essa perversão da verdade. O povo todo, a nação toda, estava debaixo de maldição. Por quê? Porque a nação não estava funcionando de acordo com a vontade de Deus. Qual é o caminho? Arrependimento. Mas você vai falar de dízimo? Eu não. Eu não. O que me diz respeito, você pode guardar o seu dinheiro. No que me diz respeito, se for possível, a Bíblia fala para pai e mãe, mas nós somos mais apegados à mãe, né? Todo mundo tem a mãe por perto, vai visitar. Às vezes o pai está. O que me diz respeito, você pode usar o seu dinheiro para socorrer os seus. Eu me sentiria profundamente ofendido se eu estivesse à frente de uma igreja e soubesse que alguém foi apresentar alguma contribuição e alguma oferta lá, tem uma mãe passando fome, ou tem um pai passando fome, ou tem um irmão passando fome, ou tem a sogra, ou um cunhado. Eu me sentiria um profundo fracassado como pregador do evangelho. Como é que alguém pode deixar de socorrer pai e mãe para sustentar uma espiritualidade superficial, arrogante e presunçosa, achando que Deus está falando de dinheiro, achando que Deus precisa de recursos financeiros?
para alguma coisa, eu me sentiria. Se outros se sentem confortáveis, é problema dos outros. Não é problema meu, não é assunto meu. Responsabilidade minha é falar do texto, conforme o texto se apresenta e conforme o texto permite. Não sou nada contra contribuição. Valor fixo, valor seletivo, proporcional, não me interessa. Não me interessa. Nós temos países aí, não dá para você dizer que tem que ser de uma maneira absoluta, que o dízimo é absoluto. Nós temos igrejas aí que são sustentadas pelo governo, pelo Estado. O sacerdote, o ministro, ele é um funcionário público, ele é sustentado pelos cofres públicos. Ele recebe dos impostos. Né? Temos um exemplo, a igreja anglicana. Temos também, não sei como está hoje, que eu estudei há muito tempo atrás, na Alemanha, é, instituições religiosas ou instituições reconhecidas pelo Estado recebem suporte financeiro, inclusive para a educação, educação cristã, educação mantida por instituições religiosas, católica ou luterana lá, recebe é, verbas públicas, dinheiro público, de acordo com a proporção da população. É interessante que o número de ateus aumentou nesses países, né? Porque a pessoa declara a religião, aí tem um tributinho a mais ali para ajudar. Então, as pessoas pararam de declarar a religião para não ter que gastar. É interessante, mas por outro lado, o ministro se torna meio que refém do Estado, né? Ele é sustentado pelo Estado, ele é sustentado pelo governo. No Brasil, nós temos um sistema de parceria entre o Estado e instituições não governamentais, né? Que estão aí, as igrejas de um modo geral. Nós temos aí uma legislação que permite uma parceria. O Estado entra com recursos e sustenta parte da atividade social, pelo menos, né? Das obras sociais dessas instituições. Eu, eu sou bastante assim reservado em relação a certas coisas, né? O que está feito, está feito. Não tem como ser, não tem como ser desfeito. Um precisa do outro. Mas o fato é, se você aceita receber dinheiro público, mais dia, menos dia, você vai receber uma visita dizendo que a sua igreja precisa se adequar à legislação do país. Você não pode questionar certas práticas, né? Você não pode questionar certa moral, você não pode questionar certas disposições de viver, você não pode se limitar a dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não pode dizer que a salvação está no Cristo de Deus, que é Jesus nosso Senhor, porque você não pode ofender. Aí o cara grita liberdade de expressão, mas o dinheiro que sustenta a liberdade de alguns vem de todos. Então, na minha opinião, modesta opinião, a autonomia financeira é a garantia da liberdade de expressão, porque se você recebe dinheiro público, verba pública, seja lá para o que for, em algum momento vão jogar na sua cara. É igual a ajuda da sogra, né? Você passou por necessidade um período, a sogra te ajudou, 40 anos se passaram e ela ainda você pagou o dobro, o triplo, 10 vezes e ela não vai no leito de morte vai fazer você lembrar que quando você precisou, ela te ajudou. O Estado não é muito diferente. O Estado não é muito diferente. Então, alguns aí parece que estão tendo um sucesso, um certo êxito nessas propostas de parceria. Temo que no futuro possa resultar em algo indigesto. Em algo indigesto. Mas essa é a decisão de cada um. Essa é a decisão de cada um. Um controle da legislação, uma parceria adequada também, um contrato bem firmado que garanta as liberdades, eu acho que não tem problema nenhum. Mas no que diz respeito às questões sociais, nós temos muitas instituições trabalhando. Os evangélicos não são conhecidos ou reconhecidos por ação social no Brasil. Pode falar o que for, mas não são. Aparentemente está mudando.
Aparentemente esse pensamento está mudando, né? Mas durante aí 400 anos de Brasil, né, evangélico, protestante aqui, nunca foi muito conhecido por ação social, tá? Então, estamos falando aqui de fidelidade a Deus. Marco, mas esse texto aqui é fantástico, olha. Esse texto aqui está dizendo, ó, provai-me nisso. Como se prova a fidelidade de Deus? Pela fé. Pela fé. Porque a Bíblia declara, sem fé é impossível agradar a Deus. É, mas a pessoa que tem fé vai dar o dízimo. Tá, vai, do que você tem. Do que você tem. Se você quiser, do que você tem. Uma oferta do que você tem. Agora, essa manipulação mental, de maneira a levar a pessoa a acreditar que existe uma chave mágica aqui, que você coloca 10 e recebe 10 milhões, você vai sofrer. Você vai padecer. Você vai perder. Você vai perder. Você não está agindo por fé. Você está sendo vítima de um golpe, de um estelionato espiritual e físico também, porque vira dinheiro, né? Vira dinheiro. Porque nós nos aproximamos de Deus, o cristão, com base nos méritos de Cristo. Tudo que diz respeito à provisão de bênçãos de Deus para a nossa vida é no tocante à nossa fé, a Cristo Jesus como nosso Senhor, como nosso Messias, como o anjo da aliança, como o garantidor da paz entre Deus e os homens. Isso não requer dinheiro. Isso não requer dinheiro. Requer fé. E a própria fé é um dom de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a Bíblia fala que Deus é galardoador. Na minha memória está o texto da Almeida, né? Da Almeida. Deus é abençoador. Deus faz prosperar aquele que nele crê. Deus faz. Deus faz prosperar aquele que nele crê. De pecador, de inimigo de Deus, essa pessoa é conduzida e restaurada à condição de filho de Deus, de amado de Deus. É uma mudança, uma transformação inimaginável, incompreensível, incomensurável, que vai além de toda e qualquer perspectiva ou padrão humano. Ah, mas você está dizendo que o dinheiro não vale nada. O dinheiro vale o que você acredita que ele vale. Porque também é uma questão de fé. Né? O dinheiro ele é aceito porque as pessoas acreditam no dinheiro. Né? Tem gente aí, eu devia ter guardado, né? Aqueles dinheiros que se desvalorizam e só depois nós descobrimos. Mas por que tem em casa? Porque os nossos avós, os nossos pais eram daquela cultura de esconder dinheiro em casa e de tempos em tempo o governo muda o dinheiro e parte do dinheiro perde o valor. Então existem muitas notas aí, né, de dinheiro. Tinha alguns que eram até muito bonitas, né? 500 mil, acho que era cruzeiro, né? 500 mil, qualquer coisa, uma nota, não vale nada, não vale mais nada. Então essa nota aí, 50 reais, 100 reais, ela vale enquanto nós acreditamos que ela vale, enquanto o Estado, alguém garante que vale. A partir do momento que a pessoa falar não vale mais, você tem que correr para o banco para trocar por outra coisa, porque se você guardar esse dinheiro aí no fundo do guarda-roupa ou debaixo da cama, da noite para o dia ele pode perder o valor. Ninguém o reconhece. A pessoa pega, vai lá no mercado, não, esse dinheiro não vale. Esse dinheiro não vale. Vale o que você acredita que vale. Você acredita que dinheiro vale para Deus? Você acredita que 100 reais, que 1.000 reais, que 10 mil reais, que 100 milhões de reais tem algum valor para Deus? Que Deus vai se impressionar com quantificação? Oh, dá para comprar 500 caminhonetes. Para nós é muito.
Mas para Deus isso não tem significado nenhum. Porque toda a terra é criação de Deus. Toda a vida é criação de Deus. Nós somos presenteados por Deus com a vida. Tudo que Deus criou, criou para nos abençoar. A questão de dízimos e ofertas diz respeito ao reconhecimento das bênçãos de Deus, da provisão de Deus e reconhecimento do nosso compromisso com o próximo. Podemos não ser responsabilizados de maneira nenhuma pelos pecados de ninguém, graças a Deus. Mas que nós somos responsáveis pelo próximo, pelo outro, isso nós somos também. Isso nós somos. Então, dízimo e oferta vai muito além da questão do dinheiro. Eu lamento que muitas pessoas hoje tenham a sua fé manipulada. Porque chega a um ponto em que eu sou dizimista e tá bom. Né? Há até alguns privilégios, né? Só para dizimistas, né? Só para a tendência ao sectarismo, até mesmo na religião, ele é fantástico. A pessoa tem 5 dons espirituais, mas se não tem dinheiro, não, só para dizimistas aqui, ó, né? Só para não. Em alguns lugares o dízimo tem até uma oração especial, né? Meu Deus. As pessoas querem tanto acreditar que é possível transformar o espiritual em coisas materiais, dimensionar, quantificar, que acabam se deixando enganar ou seduzir por promessas. Porque hoje, falar em dízimo é o caminho fácil, né? Ou você é fiel ou você não é fiel. E as outras coisas? E as demais verdades? Falando no texto aqui de dízimos e ofertas. Ah, o sacerdote, o levita, mas e os órfãos? E as viúvas? Os desamparados, os falidos, os esquecidos? Isso não é o governo. É só o governo? É só o governo? Eu, pessoalmente, acredito que a igreja tem responsabilidades, que o cristão tem responsabilidades, independente da igreja, da denominação, da instituição. Nós vemos que os cristãos têm buscado satisfazer esse anseio criado pelo próprio Espírito Santo nos seus corações, nas suas mentes, de serem úteis a Deus, de servirem a Deus através do socorro aos necessitados ou aos desamparados também. Nós falamos de Malaquias e acabamos chegando nesse texto, não seria honesto da nossa parte encerrarmos essa passada por Malaquias aqui sem falarmos disso, porque de fato nós acreditamos que algumas pessoas têm sido levadas a desviar a sua fé de Cristo Jesus para o dinheiro. São fiéis ao dinheiro. A felicidade deles, a fidelidade dele, a espiritualidade dele ou dela é medido pelo dinheiro, pelas finanças. Isso gera, na verdade, uma acomodação muito grande. Porque se confrontarmos essa pessoa com a palavra de Deus, muitas delas, a única coisa que elas podem dizer em sua defesa é que são dizimistas, e isso não vai fazer nenhuma diferença. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Porque a fidelidade a Deus não diz respeito somente ao eu, diz respeito também ao nós. Ao nós. Sozinho é praticamente impossível expressar de forma plena a verdade da fé e do amor a Deus. Negar a existência do próximo e do necessitado é recusar-se a fazer parte do plano de Deus para a edificação da igreja. A igreja de Cristo ela é conhecida porque nos momentos mais difíceis da história, ela sempre se desdobrou para socorrer aqueles que necessitavam.
E eu acredito que não pode ser diferente nos dias de hoje. Deus nos dará a coragem necessária, Deus nos dará a força necessária para que reconhecemos que a necessidade do próximo ofende ao nosso Deus. Porque se nós recebemos mais do que precisamos, esse mais pode muito bem ser repartido com aqueles que nada receberam. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda paz, muita paz.